Segundo Samuel, capítulo 11. Agora, deixa aberto aí, marca isso, essa Bíblia aí com marcador, alguma coisa. E vá para Salmos agora, que é o livro principal que vamos ler. Marca aí o 2 Samuel, que depois eu vou ler aqui, tá? 11. Salmos 32. Salmos 32. Todos acharam aí? Vamos ler aqui o versículo 3 e o 4 e o 5. 32, verso 3, 4 e 5. Enquanto eu me calei, envelheceram ou secaram os meus ossos, pelo meu bramido ou gemido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Diga amém por isso. Coloque a Bíblia sobre o teu coração e vamos falar com Deus. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Irmãos, o livro de Salmos é um livro composto de orações e canções a Deus. Quando você for ler Salmos, você vai entender que são canções a Deus, hinos de louvores a Deus, e também são homens que estavam em oração a Deus. É por isso que aqui em Salmos você vai sentir cada homem se expressar em oração a Deus. Homens que estão fracos, abatidos, depois estão felizes. Então são pessoas que estão louvando a Deus ou orando a Deus. E esses salmos que acabamos de ler é um salmo de Davi. Se você for perceber, após algumas palavras vai estar lá escrito Selá. O que é Selá? É pausa. O que quer dizer isso? Aqui é um cântico ao Senhor, e nesse cântico tem uma pausa. Nós tocamos, que sabemos que nós louvamos e uma hora demos uma pausa e depois retornamos a louvar de novo. Então quando você vê Selá, quer dizer dar uma pausa e depois volta louvando. Então aqui é um louvor a Deus. Davi, ele vai louvar ao Senhor. Sabemos que Davi foi um rei, um bom rei. Teve as suas falhas, teve seus erros, mas foi um bom rei. Um rei guerreiro. Teve seus grandes erros, mas também teve seus grandes acertos. Então, sabemos que Davi foi um rei, mas também foi um grande compositor, um grande músico. Davi era um ótimo compositor de louvores que exaltavam ao nosso grande Deus. E o que antecede estes salmos? O que aconteceu antes de Davi escrever estes salmos? Entendeu ou não? O que acontece, pastor Júnior, quando Davi compôs esse salmo, esse louvor a Deus? O que aconteceu antes para que ele louvasse a Deus esse louvor? Para que ele formasse do seu coração, do seu íntimo, esse louvor a Deus? O que aconteceu?
Vá lá para... Deixa marcado, pode deixar aí, tá? De novo aí. Vá lá agora para 2 Samuel 11. O que aconteceu antes de Davi, dos Salmos 32? Por que ele compôs esses salmos a Deus? Capítulo 11, versículo 1 adiante. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito, da sua cama, e andava passeando no terraço da sua casa real, do seu palácio, e viu do terraço uma mulher que estava lavando, tomando banho, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa, e a mulher concebeu, e enviou a fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me a Urias, o Eteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Só até aqui. Olha para mim aqui, por favor. Os guerreiros de Davi, os valentes de Davi, foram para a guerra. E Davi, ele não foi, ficou em sua casa. Davi era para estar na guerra, mas não estava. Aprende uma lição: é para você estar onde Deus quer que você esteja. Davi não foi para a guerra, enviou os seus soldados, os seus valentes. E Davi se levantou, acordou, andando no terraço, ele vai enxergar uma linda mulher tomando um banho, se banhando. E aquela mulher, a Bíblia diz que ela era bonita, é formosa. E Davi vai mandar chamar aquela mulher, perguntar quem é ela. E ela era mulher de um dos seus soldados, chamado aqui na Bíblia Urias. E Davi, movido pelo pecado que cobiçou na sua mente e em seu coração, Davi vai chamar aquela mulher e vai ter relações com ela. E para piorar, como o pecado nunca vem sozinho, ela vai ficar grávida. E manda avisar a Davi que agora ela está grávida. Imagina a mente de Davi agora. Davi adulterou. Além de adulterar, Davi fez isso com a mulher de um dos seus soldados, Urias. Então aqui começou a saga de pecado de Davi. E Davi tem um plano. Um plano para quê? Para encobertar os seus pecados. E o primeiro plano de Davi é esse: Joabe, avise para Urias, vim até mim. Fala que Urias, que está na guerra, Urias está na guerra, manda ele vir até mim. Está entendendo ou não? Ele estava em casa, Davi, e Urias estava onde?
guerreando na guerra. E Davi fala: Joabe, faz assim, pede para Urias vir para cá. E olha aqui o versículo 7. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa, e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do Senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca, e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela minha vida, da tua alma, não farei tal coisa. Diga amém por isso. Olha o plano de Davi agora. Davi, ele engravidou quem? Betseba. Quem que era Betseba? Mulher de Urias, seu soldado. Aí Davi tem um plano, tio, na cabeça. Eu vou mandar chamar Urias e falar para que Urias descanse um pouco na sua casa com tua esposa. Chegando lá vão ter relações e qualquer coisa o filho é dele, ele é o marido. Então Davi ele tem um plano para encobertar o seu pecado. Só que ele manda chamar Urias e fala: como está o povo na guerra, tal. Faz assim, Urias, vá para a tua casa e deixe com a sua mulher, descanse alguns dias ali, fique ali descansando. Intenção de Davi, para que Urias deitasse com a tua esposa, tivesse relações, e qualquer coisa o filho era de quem? De Urias. Davi parece ter o plano perfeito, só que Urias não quis deitar com sua esposa na sua casa, porque Urias, como um guerreiro era, como um valente, ele não aceitava o povo guerreando e ele dormindo em casa, descansando. Então Urias não vai cumprir o plano que Davi quer. Davi queria que Urias dormisse com a tua esposa na sua casa. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à tua casa, ele nem foi para casa. Olha os planos de Davi para tentar encobertar os seus pecados, não dando certo. Aí Davi ficou sabendo: Urias não foi para casa, ele dormiu aqui, ó. Ele deitou à porta da casa real com todos os servos do teu senhor, Davi. Ele não foi para casa. Em outras palavras, esse plano não deu certo, de tentar encobertar o seu pecado. Davi encerrou por aqui seu plano? Não. Davi tem outro plano. 12, leia comigo. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje. Olha só Davi, fica aqui, Urias, não vai embora não. E amanhã você vai, amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. Davi embebedou Urias, e à tarde saiu para deitar-se na sua cama com servos do seu senhor.
porém não desceu à sua casa. Você entendeu ou não? Davi, ele vai embriagar Urias. Fala: Urias, não vai embora agora não, fica aqui hoje e amanhã. Davi tem um plano: eu vou embriagar Urias. Ele embriagado, aí sim ele vai para a casa dele. E ele indo para a casa dele, a esposa dele e ele vão ter relações. E ali o filho que era meu é de Urias. Só que mesmo bêbado, mesmo embriagado, a Bíblia diz que Urias não foi para a sua casa. Ele não foi. Ei, Davi. Davi tentou mais uma vez encobertar os seus pecados. Só que não deu certo de novo. Davi tentou embriagar Urias a fim de Urias deitar com a tua esposa. Mas a Bíblia diz que Urias não desceu até a tua casa. O plano para encobertar os seus pecados não deram certo. Davi encerra por aqui, irmãos? Não. Davi, ele quer encobertar os seus pecados. Já que não deu certo de Urias descansar na sua casa com tua esposa da guerra, como não deu certo, nem embriagado ele foi para sua casa para deitar com a tua esposa, Davi tem outro plano para encobertar o seu pecado, porque Betseba está grávida. E quem é o pai? Davi. Adultério. Então Davi fala: tenho mais um plano. E olha aqui agora, 14. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: põe Urias na frente da maior força da batalha, da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, do servo de Davi, e morreu quem? Também Urias, o Eteu. Só até aqui. Olha para mim aqui. Já que não deu certo Urias descansar e deitar com a tua esposa, porque Urias não achava digno o povo guerreando e ele em casa descansando, não deu certo. Então Davi tentou embriagar Urias e embriagou. Também Urias não foi para sua casa, não deitou com a tua esposa. Agora Urias vai voltar para a guerra. E Davi manda uma carta por Urias mesmo, para que Urias entregasse a Joabe lá na guerra. E a carta, o que tinha ali escrito? Coloque Urias, Joabe, na frente da batalha. Na pior batalha que tiver, coloque Urias na frente, porque os da frente são os primeiros a serem mortos. Faz assim, ó. E olha como está vendo sagaz. Ele vai mandar a carta para colocar Urias na frente da batalha para morrer na mão do próprio Urias, para entregar para quem? Para Joabe. Entendeu ou não? Urias não deitou com a sua esposa. Urias, mesmo bêbado, não deitou. E agora ele vai voltar para a peleja, para a guerra. Então Davi escreve uma carta para Joabe, que está na guerra, para que Joabe colocasse Urias na frente da batalha. E assim foi feito. Urias agora, o marido de Betseba, é colocado em frente de uma batalha, e logo ele é morto. Agora Davi pensou: agora deu certo o meu plano. Agora o plano para encobertar os meus pecados deram certo.
porque ele morreu. Acabou. Agora os meus planos se concretizaram. Agora eu consegui encobertar esses meus pecados. Quem vai saber que esse filho é meu? Como não pode saber que é de Urias? Então, o plano para encobertar os meus erros deram todo certo agora deu certo. Só que não. Deus vai usar um profeta chamado Natã para repreender Davi, para mostrar que Davi havia pecado contra o Senhor e que Deus havia visto o erro de Davi. Entenda, amados, tudo que Davi fez para tentar encobrir os seus pecados deram certo? Deram ou não? Não. Tudo que Davi fez para tentar encobrir os seus erros não deram certo. Quando Urias foi morto, creio eu que Davi pensou: agora deu certo, Urias morreu, agora os meus pecados foram cobertos, encobertos. Pelo contrário, Natã expôs o seu pecado, expôs o seu erro, mostrando para nós que nada que eu venha fazer é capaz de encobrir os meus pecados. Um exemplo: tudo que eu venha fazer para Deus, o meu ato de dizimar, de ofertar, de fazer doações, de fazer bondades, caridades, nenhum ato desse pode encobrir os meus pecados. Não ache você, não ache eu, que porque eu toco, porque eu prego, porque eu ajudo pessoas, você ajuda, essas obras não têm capacidade de perdoar os seus pecados. Davi tentou de todas as formas encobrir os seus pecados, mas não teve jeito. Nada que você faça, igreja, é capaz de perdoar os seus muitos pecados. Repara que Davi tentou fazer de tudo para encobrir os seus pecados, mas nada deu certo. Todas falharam. Nosso erro é esse. Nós pecamos, chegamos aqui e achamos que por ofertar a Deus, por entregar um dízimo, por fazer uma caridade para alguém, está tudo bem já com Deus, está tudo certo, está tudo normal entre nós e Deus. Davi é a mais prova viva de que nada que eu venha fazer é capaz de perdoar os meus pecados. O meu ato de doação, de caridade não é capaz de perdoar os meus pecados. Só que Davi agora vai fazer algo interessante. Leia comigo no Salmos 51. Salmo 51. Olha para mim aqui. Esses salmos aqui é descrito como um salmos que Davi compôs, escreveu após o seu pecado com Betseba, após os seus erros. E olha só agora, 51, versículo 1 ao 9. Após Natã ter repreendido, como eu falei, Davi, mostrando os seus pecados, mostrando para Davi que nada que ele fez foi capaz de perdoar os seus pecados.
Olha o que Davi faz agora, 51 ao 9. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgardes. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para me gozem os ossos que tu me quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas, o quê? Iniquidades. Olha para mim aqui, por favor. Davi engravidou a mulher do seu soldado. Davi teve vários planos para tentar encobrir os seus pecados, como eu disse, e nenhum deu certo. Após Davi ser repreendido por Natã, agora sim, ele vai fazer algo importante. Agora sim, Davi vai confessar os seus pecados. Entenda, Davi agora vai entender que os pecados não devem fazer nada para que Deus nos aceite, porque a não ser pela sua misericórdia e pelo arrependimento, Davi agora vai confessar os seus pecados a Deus. Enquanto ele encobriu os seus pecados, Davi continuou passando dificuldades e aperto. Quando Davi agora vai confessar os seus pecados a Deus, vai se humilhar a Deus, agora o plano de Davi mudou. O plano que antes era tentar encobrir os seus pecados, agora o plano é: eu vou confessar os meus pecados. Olha como mudou os planos. O plano antes era tentar encobrir os meus pecados, só que agora eu entendi que o plano é confessar os meus pecados a Deus. Se o seu plano hoje, meu amado, se o seu plano hoje, meu amado, e o meu não for rasgar o nosso coração e confessar nossos pecados a Deus, estamos agindo como Davi, tentando encobrir os pecados com dízimo, oferta, com boas ações, com caridades. Nada disso é capaz de perdoar os seus pecados. Davi entendeu que há uma forma que Deus perdoa os pecados, e chama-se confissão. Olha a importância da confissão dos seus pecados, meu amado. Por isso eu falo, toda oração sua, de manhã, à tarde, à noite, confesse a Deus os seus erros, confesse a Deus as suas falhas, os seus erros, porque há uma coisa no homem interessante: quando o homem rasga o coração a Deus e confessa os seus pecados a Ele, e é isso que Davi vai fazer agora. Davi parou de tentar encobrir os seus pecados e vai confessar a Deus os seus pecados. Se o seu plano hoje não for confessar os seus pecados a Deus, você está usando os planos errados que Davi usou. Agora olha isso. Quando alguém confessa o pecado para alguém, a pessoa que ouviu o pecado vai começar a julgar aquele que confessou. Entendeu ou não? Um exemplo:
Olha, eu fiz isso. A pessoa que está ouvindo vai já julgar eu como a pior pessoa do mundo. Só que Davi, ele sabe que Deus não age como os homens agem. E é por isso que Davi não vai aos outros homens. Davi vai diretamente a Deus. A confissão de Davi é com Deus. Davi vai agora se consertar com Deus. Vai confessar a Deus os seus pecados. Porque para muitos a confissão é sinal de fraqueza. Quer dizer, o pastor fez isso, meu Deus do céu. A irmã fez isso, misericórdia, não merece nem pregar mais. Ela não é assim. Eles fizeram isso, meu Deus, não pode mais subir, não, isso não podem fazer. Agora escuta o que eu vou te falar. Aqui a confissão é sinal de fé. É de fé, de quem quer realmente se reconciliar com Deus, de quem quer realmente algo com Deus e não quer se afastar dele. Então, para muitos, a confissão do pecado é sinal de fraqueza, mas para Davi, a confissão dos seus pecados é um sinal de quem não quer se afastar do Senhor, de que ele está realmente arrependido dos seus erros e falhas. Quando alguém confessar para você um erro que ele cometeu, não julgue aquela pessoa, ore por ela. Porque Davi aqui, ó, o que eu vou te falar, Davi não foi a homem algum. Não tem essa baboseira de confessar para o padre, não tem isso? Tem. Davi, ele vai direto ao trono. Davi, ele vai direto a Deus. Porque Deus, por mais que os pecados de Davi vai ter graves consequências, ele sabia de que Deus poderia ajudá-lo, perdoá-lo, levantá-lo. Então vá direto a Deus, amado. Davi agora parou de tentar encobertar os seus pecados e ele vai direto a Deus em confissão dos seus pecados. A igreja, ao invés de clamar, me dê carro, me dê uma casa própria, me dê uma casa ali, me dê um apartamento, me dê aquilo, eles devem clamar: Senhor, eu confesso os meus pecados perante a Ti. O clamor devia ser esse. Porque quando você clama, você confessa seus pecados, a transformação chegará, a cura na alma chegará. Então Davi, ele já entendeu agora. Eu fiz de tudo para encobrir os meus pecados, não teve jeito. Urias não dormiu com a esposa. Mandei matar Urias na batalha, colocando na frente da batalha, ele morreu, mas mesmo assim meus pecados não foram encobertos. Após Natã repreender Davi e mostrar que Deus viu o que Davi fez, meu amado, minha preocupação é que Deus vê o que nós fazemos. Não importa se vocês vão ver ou não, Deus está vendo. Deus, ele vê tudo que o homem não vê. Então Davi, após ser repreendido por Natã, ele vai escrever o Salmo 51, que é um salmo de arrependimento, de confissão dos seus pecados. Davi vai dizer, apaga as minhas iniquidades, eu conheço as minhas transgressões. Ele vai batendo para falar: Senhor, eu sei que eu pequei, agora eu confesso os meus pecados. Davi parou de tentar encobertar para confessar. Confesse a Deus as suas falhas, confesse a Deus os seus erros. Senhor, não tenho servido direito, eu não tenho lido a Bíblia em casa, eu não tenho orado,
eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu tenho feito aquilo outro, eu tenho feito isso, aquilo. Você vai enxergar como pecador você é, mas também você vai enxergar a graça de Deus sobre a tua vida. Porque é melhor confessar do que achar que nada aconteceu. Então Davi aqui vai confessar os seus pecados. Ele diz no Salmo 55, verso 8, olha só, 51:8: Faze-me ouvir o júbilo de alegria, para que gozem, se alegrem os ossos que tu me quebraste. Davi vai clamar a Deus que agora quebrou os seus ossos. Quer dizer, Davi está mal, Davi está quebrado, Davi está arrebentado, mas ele foi arrebentado para agora ser restaurado. Davi agora está quebrado, mas logo à frente ele vai ser restaurado por Deus. Se entramos aqui quebrado hoje, pelo pecado, pelo erro, pela falha, iniquidades, Deus vai nos restaurar. Deus vai nos restaurar. Davi está quebrado nesses salmos, mas no Salmos 32, que é a consequência, ele vai estar restaurado por Deus. Se o pecado nos quebrou, Deus nos restaura. E por que Davi também confessou? Olha só agora, volta lá para o Salmos 32, que você estava lendo quase agora comigo. Versículo 4, aliás, verso 4, Salmos 32, verso 4. Porque dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Diga amém por isso. Olha para mim aqui, por favor. Davi havia pecado, e agora a consciência de Davi está o quê? Pesada. Davi agora vai sentir a mão de Deus pesando sobre ele, porque ele pecou. Amados, um dos maiores erros da geração de hoje, sabe qual que é? Não é em si o pecado, porque todos pecam, sim ou não? Todos pecam. Só que a geração de hoje pecam e dormem em paz. É ou não é? Eu acabei de pecar e vou dormir em paz, como se eu não tivesse feito nada, como que eu tivesse agradado a Deus no meu dia. E Davi não, ele vai pecar contra Deus, ele vai sentir-se mal, como se a mão de Deus pesada pesasse sobre ele. Davi está aflito, tio. Davi está agora aflito na alma. A sua alma está mal. O seu humor foi embora. A sua alegria foi embora. Por que isso? Porque a mão de Deus pesava sobre ele. Nosso maior problema é esse. Nós pecamos e achamos o quê? Doença a cesta básica. Está tudo certo. Eu pequei, mas também eu fiz essa bondade. Eu pequei, mas também, pastor, eu entreguei o dízimo, viu? Eu pequei, mas também Você está tentando encobertar o seu pecado. Como Davi errou. E só há uma coisa a fazer. Qual que é? Confessar a Deus os nossos erros. Se a sua intenção quando você erra e eu não for confessar a Deus, estamos agindo de forma errada.
Então Davi se angustiou. E olha só, porque Davi também, ele confessou. 32, verso 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Pelo bramido, gemido da minha alma todo dia. Olha para mim aqui, por favor. Ele vai dizer assim, ó: enquanto eu me calei, enquanto eu fiquei quieto, enquanto eu não confessei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Eu estava ficando enfermo. A minha alma estava enferma. Eu estava mal. Se calar é a mesma coisa de que não confessar. Por isso que Deus quer de nós, amado, confissão. Não precisa vir até mim. E eu nem quero que venha até mim. Você não precisa de um pastor e nem de um padre para confessar os seus pecados. Vá diretamente a Deus com um coração arrependido, querendo transformação e mudança, como Davi agora foi. Enquanto ele se calou, enquanto ele não confessou, seus ossos estavam despedaçados, envelhecidos. Não há na Bíblia não, mas leia, escute, Provérbios 17, 22, parte B. Olha o que Salomão diz: o espírito oprimido resseca os ossos. Davi está oprimido, e por isso seus ossos estavam ressecando. A alegria foi embora. Escuta isso, que o foco é esse também da pregação. A alegria de Davi foi embora. Se você ler Salmo 51, ele vai dizer assim, ó: Senhor, devolve-me a alegria da salvação. Devolve-me. Repare que Davi, ele fala: não perdi a salvação, eu perdi a alegria de ser um salvo. Entendeu ou não? Davi pecou, não perdeu a salvação, que não se perde. Só que ele vai dizer assim: devolve-me a alegria de ser salvo. Devolve a alegria de me sentir um salvo em Ti, Deus. Devolve-me. Davi agora está oprimido, porque o espírito oprimido resseca os ossos. Você sabia, amados, que muita doença vem porque você não está bem na alma? Muitos problemas, muita aflição. Aí você pode ficar doente com mais facilidade. Isso é estudo mesmo. Então, pessoa que vive preocupada demais, o seu corpo vai falar por você. Então Davi aqui está oprimido, triste, abatido. E tudo isso porque ele não havia confessado a Deus. Lembra que eu te falei quase agora? Que a confissão é uma porta aberta para que a alegria volte para você, da sua alma. A confissão é uma porta aberta para que você seja curada na sua alma. Entendeu ou não? Davi está abatido, enquanto não confessou, enquanto não moveu seus lábios aos céus e declarou. Por mais que Deus viu o que Davi fez, Deus viu o que nós fizemos, e Deus quer confissões. Deus quer que você se humilhe aqui hoje e confesse os seus pecados, que você, quando vá orar à noite, confesse os seus pecados a Deus, que eu faça isso. Então Davi diz: enquanto eu me calei, secaram os meus ossos, e eu gemia todo dia. Enquanto os dormem em paz após pecar, Davi está sentindo-se humilhado, doente, enfermo na alma, sem alegria. Olha que diferença para nós. Eu pequei e vou trabalhar em paz.
Eu pequei e vou dormir igual um anjo à noite, como se tudo estivesse bem. Mas Davi não. Davi está arrebentado agora, enfermo na alma, sem alegria, sem nada. Tudo isso porque ele não confessou os pecados. Mas como eu disse, tudo vai mudar agora, porque Davi achou o que tinha que ser feito. E para encobrir os pecados, só há uma coisa a ser feita: confissão dos pecados. Agora, olha que lindo esse versículo, esses dois versículos. Você entendeu agora, ó? 2 Samuel, Davi pecou, não foi isso? Betseba bolou o plano para tentar encobertar o seu pecado, não deu certo. Urias vai para a guerra na frente da peleja e ele morre, também não deu certo. Natã repreende Davi com seu pecado. Agora Salmo 51, Davi ele vai se arrebentar, se humilhar em oração a Deus, clamando por perdão e misericórdia. Ele vai direto ao trono de Deus, clamar por perdão, confessando agora os seus pecados, entendendo que a única forma dos pecados serem cobertos é confessando a Deus, não há outra forma, tá bom? Não é o seu dízimo, não é a sua oferta, não é a sua boa ação vai fazer isso. Algumas pessoas acham que é assim: eu vou fazer uma bondade e está tudo legal. Não, não. Só há uma coisa a ser feita: confissão dos pecados. Varão, vai descer lá, Varão? Tá tudo em paz? Você vai descer? Se quiser pode ir, 8h56 já, tá? Já é 8:55. Quiser ir, tá? Tô acabando também já, tá? Não vai perder quase nada. Tá bom, Varão? Deus abençoe, viu? Depois, Varão, você vai lá na internet e eu vou te passar o vídeo, tá? Para terminar a pregação, beleza? Deus abençoe. Voltando aqui a pregação, olha para mim aqui agora. Davi no 51 confessou seu pecado, não foi isso? Agora, leia os Salmos 32 comigo, do versículo 1 adiante. Bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz. Feliz é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é o quê? Coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Só até aqui. Olha para mim aqui. O que você percebeu ao ler aqui? Davi está feliz. Já entendeu ou não? Davi havia pecado contra Deus, contra Betseba, contra Urias. Davi havia errado. Natã repreende ele. Ele vai no Salmo 51 orar a Deus, pedir perdão pelos seus pecados. Ele vai se humilhar perante Deus. Ele vai dizer: Senhor, eu reconheço sim os meus pecados, eu reconheço sim as minhas falhas. Perdoa-me, purifica-me, Senhor. E no Salmos 32 vai fazer um cântico a Deus de alegria, de felicidade, porque ele fala: feliz é o homem a qual Deus perdoa. Davi agora está perdoado. Davi estava quebrado no Salmos 51, mas o perdão de Deus alegrou Davi. Davi está feliz agora. Davi está alegre, porque ele fala: feliz é o homem a qual a transgressão é perdoada e o pecado é coberto. Davi fez tudo para tentar encobertar o seu pecado e nada deu certo. Mas ele fala assim: feliz é o homem a qual Deus perdoa e Deus encobre os seus pecados. Somente o perdão de Deus pode encobrir os seus pecados. Repara uma coisa, estou acabando já. Davi estava triste, não foi?
abatido, você lembra disso? Que eu te falei? Enquanto eu me calei, meus ossos se secaram. Eu gemia de dia e de noite. A mão de Deus pesava sobre mim. Davi estava abatido, mas após Deus perdoá-lo, ele vai agora voltar à alegria. Repare que a alegria sua está em ser perdoado ou perdoada por Deus. A alegria sua está nisso. Enquanto você põe alegria em homem, em casamento, põe alegria em carro, em casas, em conquista pessoal, a alegria do servo de Deus é essa: Deus perdoou os meus pecados, Deus encobriu as minhas falhas, Deus por sua graça e por sua misericórdia me perdoou, pastor. Eu não vejo essa alegria. Eu não vejo mais alegria ao falar: irmãos, vocês hoje estão perdoados. Amém. Cadê a alegria? Davi fala assim, ó: feliz é o homem a qual a transgressão é perdoada e o pecado é encoberto. Davi está agora feliz da vida. Por que feliz? Porque ele é perdoado por Deus. Alguns podem pensar assim: feliz é o homem que tem muitos recursos desse mundo. Feliz é o homem que tem muito dinheiro para comprar o que ele quiser. Feliz é o homem que tem um emprego muito bom. Feliz é o homem a qual tem as suas transgressões perdoadas e tem os seus pecados encobertos ou cobertos. A igreja, é o que eu vou te falar, quando o pastor, alguém fala assim, ó: seus pecados estão perdoados hoje. Se você confessar, os seus pecados estão perdoados. A igreja deveria saltar de alegria, deveria dar saltos de alegria por ouvir isso. Repare que o pecado abateu Davi, mas o perdão do Senhor alegrou Davi. Amados, aqui está a fonte da alegria. O Senhor perdoou a mim e a você nessa noite. Você pode ir embora feliz daqui? Você pode ir embora hoje daqui bem feliz em saber disso? Feliz é o homem, a pessoa que a transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Olha para mim, estou acabando já, estou no horário. O mais importante daqui hoje não é sair daqui curado. O mais importante não é sair daqui hoje com um casamento restaurado. Isso é importante? Sim, mas não é o mais importante. O mais importante é sair daqui hoje perdoado, perdoada por Deus. Porque os nossos pecados são repugnantes para Deus. Só que é a confissão deles. Quando nós nos ajoelhamos, nos humilhamos, reconhecemos nossos erros e falhas, nosso pecado é coberto por Deus. E para terminar, leia os Salmos 32, 1 e 2, e você vai ler depois Hebreus 8. Para terminar, vou só ler 32, 1 e 2, Salmos. Bem-aventurado, feliz aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, feliz o homem a quem o Senhor não imputa maldade
e em cujo espírito não há engano. Agora abra em Hebreus 8 para terminar. Hebreus 8. Todos acharam? 8, versículo 12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Vamos aplaudir o Senhor por isso? Como eu queria, mas que você entendesse o que eu li hoje, que eu preguei. Como eu queria que você chorasse por isso. Se eu falar assim, ó, Davi fala assim, como não se alegrar ao ouvir isso? Chorar de alegria. Feliz é o homem a qual tem a sua transgressão perdoada e o seu pecado coberto. Salmos 32. E agora Hebreus 8 fala assim, eu serei misericordioso para com as suas iniquidades e dos seus pecados não lembrarei nunca mais. Olha, o perdão de Deus é esse. Deus não se lembra mais dos seus pecados. É lançado no mar de esquecimento. Enquanto os homens lembram dos meus pecados, Deus não lembra mais. Então a alegria está aqui, igreja. Enquanto a igreja não se alegrar numa mensagem como essa, a igreja está em falha. Terminando, Davi é perdoado por Deus. Davi está feliz, porque o perdão do poderoso Deus o alcançou. Você hoje vai embora feliz daqui. Nem que aquilo que você orou não alcancei ainda, pastor. Aquilo que eu pedi a Deus não alcancei, não importa. Isso é o de menos. O importante é, Deus perdoou os meus pecados. Se alegre nisso. Repare que se eu falar assim, se vier um pastor aqui, outra igreja, fala assim, ó, Deus está falando que você vai receber a chave de uma casa. Já reparou como aquela irmã ou irmão vai se portar? Já reparou não? Já viu como que é? Eles vão pular de alegria, oh glória, não é? Eles vão agir de uma forma bem, oh aleluia, eu creio Senhor, eu creio. Aí quando fala assim, ó, seus pecados são perdoados. Mais importante para mim, Júnior, é essa mensagem. Se eu morrer hoje, os meus pecados estão perdoados. E eu não vou para o túmulo sem nenhum pecado não confessado. Toda a minha oração é, Senhor, perdoa as minhas falhas, os meus erros. Se eu cometi algo com alguém, às vezes eu cometi até por querer ou sem querer, me perdoe. Eu sou um miserável pecador. Que Deus te ajude hoje a ser como Davi. Um Davi que confessou os seus pecados e encontrou em Deus novamente o motivo da sua alegria. Vamos aplaudir o Senhor.